A polícia de Ohio busca um suspeito que teria matado um dentista e sua esposa em casa e agora possui a principal pista até agora. Preste atenção neste vídeo recém-divulgado pela polícia de Columbus. Essa pessoa é suspeita dos assassinatos de Spencer e Monique Tepe. O casal foi morto a tiros em casa há uma semana. Seus filhos pequenos estavam lá, mas passam bem. Vou relatar o que a família de Spencer e Monique diz sobre possíveis suspeitos de querer prejudicar o casal. Acompanhamos o caso pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Antes de começarmos o episódio do On the Case, um dos programas mais vistos no YouTube, quero falar sobre nosso patrocinador. Morgan & Morgan, maior escritório de advocacia de lesões pessoais dos Estados Unidos da América, conta com mais de 1.000 advogados e já recuperou 25 bilhões para mais de 500 mil clientes. Nos últimos meses, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões, embora a seguradora oferecesse só 350 mil. Na Pensilvânia, outro cliente recebeu 26 milhões 40 vezes a oferta da seguradora. Morgan & Morgan facilita lutar pelo que você merece. Você pode até iniciar uma reivindicação pelo seu celular. Então, se você se machucou, pode iniciar uma reivindicação em forthepeople.com OTC. Você pode clicar no link abaixo ou escanear o código QR na sua tela. Então, eu procurei a previsão do tempo para amanhã de 30 de dezembro em Columbus, Ohio. Essa é a manhã em que a polícia diz que Spencer e Monique Tepe foram assassinados. O clima entre 2 e 5 horas da manhã estava na casa dos 20 graus Fahrenheit. Agora pense em como isso é frio. E isso faz você se perguntar quando assiste a este vídeo que acabou de ser divulgado pela polícia de Columbus. O que alguém está fazendo andando sozinho por um beco no meio da noite, entre 2 e 5 horas da manhã, enquanto a temperatura está por volta dos 20 graus? Agora, este é um vídeo recém-divulgado pela polícia de Columbus que eles esperam que ajude a resolver este caso. Eles disseram que não sabem se essa pessoa matou os Tepe, mas a estão considerando uma pessoa de interesse. E você pode ver que essa pessoa de interesse está usando um casaco preto, capuz, calça cinza, sapatos pretos. Parece ser um homem. Ele parece olhar para baixo. Não está claro se tenta esconder o rosto das câmeras, como esta, mas também é um jeito de andar diferente. Acho que quando você assiste a esse vídeo, talvez a pessoa seja um pouco pé chato. É apenas uma postura interessante que alguém tem enquanto caminha por esse beco. Agora, quero mostrar isso aqui porque é do Google Maps. E é apenas uma imagem de onde a família Tepe morava, vista de cima. E você pode ver mais ou menos a disposição da casa. Eles tinham... Era como um sobrado geminado conectado a outras casas. E você pode ver que há um beco atrás da casa deles. E parece que é por esse beco que a pessoa está andando. A família Tepe tinha uma garagem separada. Então esse parecia ser o beco usado para chegar e estacionar o carro. A polícia afirmou que não houve sinais de arrombamento na casa na manhã dos assassinatos. Ainda não se sabe se o suspeito entrou pela porta dos fundos, da frente ou por uma janela. Vimos apenas assistindo a alguns vídeos de reportagens locais que mostram a casa, que parece haver uma câmera de campainha Ring na porta da frente da casa dos Tepe. Não se sabe se essa câmera gravou algo. Columbus Dispatch informou que há uma câmera da polícia próxima à casa dos Tepe, mas neste momento não está claro se essa câmera registrou algo ou se ela estava sequer funcionando na noite em que os Tepe foram mortos. Agora, antes de eu falar sobre como a família de Spencer e Monique está reagindo a esse vídeo recém-divulgado, quero atualizar você sobre o que sabemos até agora. Então aqui estão Spencer e Monique Tepe. Este é, na verdade, o vídeo do casamento deles de 2021. E parece que parte desse vídeo, pelo menos, foi gravada na casa, onde esse casal foi encontrado morto em 30 de dezembro. O casal tinha 2 filhos, de 4 e 1 ano. Isso parte o coração. Se há algo positivo nessa história, é que as crianças estão fisicamente bem. O casal tinha um cachorro, Golden Doodle, que também não se feriu. Agora, todas as crianças e o cachorro estão com familiares. Spencer era dentista em Atenas, Ohio.
Isso é uma boa distância, porque fica a cerca de 120 quilômetros de Columbus. Então, ele tinha uma viagem considerável. A biografia, no site do consultório, diz que ele se formou em odontologia na Ohio State em 2017 e amava seu trabalho. Fora do trabalho, era grande fã dos Ohio State Buckeyes e dos Cincinnati Bengals. Cresceu perto de Cincinnati, adorava golfe, viajar e passar tempo com a família. Ao falar da família dele, nos referimos a Monique Tepe, que também estudou na Ohio State, era confeiteira apaixonada e mãe. O Columbus Dispatch diz que Spencer foi o segundo casamento dela. Ela se casou com um colega da Ohio State University em 2015, mas eles se divorciaram em 2017. Eles não tiveram filhos. O jornal diz que o divórcio parece ter sido resolvido amigavelmente agora. Spencer e Monique estavam prestes a completar 5 anos de casamento. Eles se casaram em 30 de janeiro de 2021 em Columbus. E este vídeo do casamento foi gravado por um membro da família com quem conversamos, que nos deu permissão para usá-lo. Acho que só assistir a isso já mostra que esse casal era amado e se amava. Isso só reforça a pergunta para a qual todos buscamos resposta agora, que é: quem gostaria de fazer mal a esse casal, que também tinha 2 filhos pequenos e parecia estar levando uma vida muito boa? Na verdade, Spencer costumava participar do programa Big Brothers em Ohio. Ele ajudava outras pessoas. É simplesmente, de certa forma, um grande mistério e uma grande tragédia. Mas vamos analisar o que sabemos sobre o que aconteceu em 30 de dezembro, porque esse foi o dia em que os Tepe perderam suas vidas. Recebemos ligações ao 190 de amigos e colegas preocupados naquela manhã. Ouça isso. Polícia de Columbus verifique um dos Kevin. Sim, Eu gostaria de pedir uma verificação de bem-estar em um indivíduo na casa dele. A polícia recebeu uma ligação do consultório do Dr. Tepe quando Spencer não apareceu para trabalhar naquela manhã. Spencer, com mais de 15 anos, não veio trabalhar hoje e não conseguimos contato com ele ou sua família. ele não apareceu para trabalhar. Correto? Ok, eles têm problemas de saúde? Não, e ele sempre foi confiável. Não conseguimos entrar em contato com ele, com a esposa, com a família, com ninguém que mora naquela casa. Ah, Há 2 crianças em casa. Estou na Flórida e sou o dono do negócio. Fui informado pelo meu funcionário que ele não estava no trabalho e ele administra o escritório. A ligação ocorreu por volta das 9 da manhã. O chefe do Spencer disse estar de férias na Flórida, mas recebia ligações de colegas preocupados, porque o Dr. Tepe não apareceu. E vocês perceberam mais alguma coisa, tipo ligações sobre ele, ou algum acidente de carro, ou algo assim? não, algumas. Às vezes as pessoas simplesmente faltam ao trabalho. Talvez eu nem saiba. Apesar do que o atendente diga, é comum as pessoas faltarem ao trabalho. Dá para perceber que o chefe do Spencer está realmente preocupado, porque ele diz que o Spencer ama o escritório e faltar é algo que ele simplesmente não faria. Eu só sei que ele é o mais, tipo, ele sempre cumpriu com os horários, e ele entraria em contato com a gente se tivesse qualquer problema. E ele simplesmente não sabe como dizer isso de outra forma. Tipo, estamos muito, muito preocupados porque isso é totalmente fora do normal e não conseguimos entrar em contato com a esposa dele, o que provavelmente é o mais preocupante. Cerca de 20 minutos depois, são 9h22. Foi quando um policial foi até a casa dos Tepe, mas ninguém atendeu a porta da casa do casal, então o policial foi embora. Amigos preocupados ligaram para a polícia sobre os Tepes. A polícia foi à casa do casal e disse ter ouvido as crianças lá dentro, por volta das 10h da manhã. Qual é a emergência? É médica? Talvez ambos, eu acho, não sei, estou apenas preocupado. Recebemos uma chamada lá, bateram várias vezes na porta da frente e na dos fundos e ninguém atendeu. Ninguém atendeu. Ouço crianças dentro e acho que uma gritou. Não conseguimos entrar agora. Não sei se devo arrombar a porta, entrar na casa ou o que fazer. Você estava fora quando a polícia estava lá? Acabei de chegar há 5 minutos, não estava lá. Tudo certo, enviaremos um microfone para você. Aí chega outra ligação do trabalho do Spencer.
Nosso chefe não apareceu e está há 3 horas sem contato. Estamos no local e ouvimos. Ok, eu falei com alguém de lá. Só conferindo se alguém ligou. 5 minutos depois, outra ligação ocorre. E é aqui que essa história, que é sobre amigos e colegas de trabalho preocupados com um casal que não está atendendo o telefone, um dentista que não apareceu para trabalhar, uma esposa que não se sabe onde está, começa a tomar outro rumo. Essa história muda drasticamente e do jeito que ninguém queria. O corpo. Nosso amigo não era do seguro do telefone. A gente só foi ao banheiro por um bom tempo. Quem acabou de chegar aqui. E ele parece estar morto. Ele está deitado ao lado da cama com luvas. Não consigo chegar mais perto do mar com esse sangue. Droga, ele não lê nada. É tipo meio que... Ok, tudo bem, eu não conheço a Pam. E quando foi a última vez? Alguém? Pam. Tipo, sim, ontem, eu acho, como ele saberia... 37. Você usa drogas ou algo assim? Não. Não. Não, tudo bem, certo. Só tenho uma mente mais jovem mesmo. Certo, estamos a caminho. Então, o amigo preocupado viu o corpo de Spencer dentro da casa. O carro. Crianças dentro podem ouvir. Bonnie, você ouviu uma gritando. Recebemos outra ligação dizendo que o corpo dela está dentro. Isso mesmo. Copy. Você está chorando. E aqui está a comunicação que encontramos da polícia pedindo mais viaturas para irem até a casa dos Tepp. Alguém chama TFP enquanto Fee está deitado ao lado da cama e todos estão felizes juntos. Quando a polícia entrou na casa, encontrou Spencer Tepp e sua esposa, Monique, mortos. Segundo a TASX Televisão, o doutor Tepp foi baleado várias vezes e Monique tinha pelo menos um ferimento de bala no peito. A polícia ainda não encontrou a arma do crime e afirmou que não acredita se tratar de um caso de homicídio seguido de suicídio. A polícia também teria recuperado cápsulas de munição de 9mm no local. Agora, as autoridades em Ohio parecem ter confirmado que foram ferimentos de bala que causaram a morte de Spencer Tepp e Monique Tepp, ambos morrendo devido a ferimentos de bala. As autópsias ainda não terminaram e a polícia aguarda os exames toxicológicos, segundo novas reportagens da mídia local. Agora vamos para uma das grandes novas informações que estamos acompanhando da polícia. Agora, vamos voltar ao vídeo dessa pessoa de interesse, porque isso faz parte de uma linha do tempo que a polícia reduziu significativamente nos últimos dias. No dia 2 de janeiro, a polícia publicou que estava procurando por qualquer vídeo que alguém pudesse ter na área da casa de Tepp, do meio-dia até as 9 da manhã do dia 30 de dezembro. Lembre-se, a primeira ligação para o 190 foi às 9h, feita por Spencer, chefe de Tepp, preocupado porque Spencer não apareceu para o trabalho. Então, alguns dias depois, a polícia restringiu ainda mais a linha do tempo, para entre 2 horas da manhã e 5 horas da manhã. E é aí que vemos esse novo vídeo dessa pessoa de interesse na área da casa de Tepp, nessas poucas horas. Agora, novamente, você assiste a esse vídeo e provavelmente não é o jeito de andar mais único que você já viu, mas definitivamente eu acho que há algumas características que você pode perceber pela postura dessa pessoa, pelo jeito de andar e simplesmente pela forma como ela caminha. Então, espero que isso seja algo que desperte a memória de alguém quando virem esse vídeo, assim como talvez o fato da calça cinza, do casaco. Eu sei que o vídeo é granulado, mas qualquer coisa neste momento pode ajudar a resolver esse caso. Rob Misla, agora casado com a irmã de Spencer, falou com Ashley Banfield na News Nation. Veja a resposta dele ao vídeo da pessoa de interesse. Quando eu vi pela primeira vez, sim, eu vi. Acho que há uma pessoa de aparência suspeita ali. Também pode muito bem ser, sabe, alguém voltando bêbado de um bar para casa. Segundo Rob, Spencer e Monique, eles eram muito queridos. Quero dizer, você pensa nesse casal, até quem não conhecia o casal, está confuso sobre por que alguém os machucaria. Rob disse que, até onde sabia, eles não tinham inimigos. Não vem ninguém à mente que gostaria de machucá-los. Ele também disse isso sobre se acha que os filhos dos Tepp podem ter testemunhado algum dos horrores que aconteceram com seus pais dentro da casa. Até onde eu sei, não.
Acredito que eles não estavam lá nem viram o que aconteceu. Quero muito acreditar nisso. Ele disse que as crianças parecem não ter consciência da realidade do que aconteceu em sua casa e com seus pais. Ele também disse que elas estão nas mãos amorosas da família. A família criou uma página no GoFundMe. Ela está recebendo muito dinheiro agora e até amanhã de terça-feira já tinha cerca de 160 mil doados. A família também divulgou um comunicado, enquanto a investigação continua. Quero ler isso para vocês aqui. Uma citação rápida. Nossa família está arrasada com a trágica e inexplicável perda de Spencer e Monique. Eram pessoas extraordinárias, com vidas cheias de amor, alegria e profunda conexão com os outros. Spencer era um pai dedicado e orgulhoso, um parceiro amoroso e amigo de todos que conhecia. Ele era inteligente, caloroso e infinitamente acolhedor. Graduado pela Universidade Estadual de Ohio, e membro da Associação Americana de Odontologia, Spencer falava espanhol fluentemente e era dedicado a servir aos outros. Ele participava do programa Irmãos Mais Velhos, era grande fã dos Bengals e Buckeyes e vivia com energia, risos e generosidade. Monique era uma mãe amorosa, paciente e alegre, cuja ternura a definia. Tinha formação em educação infantil. Ela fazia tudo com cuidado e intenção. Era excelente confeiteira, planejadora atenciosa e encontrava alegria em reunir pessoas. Sua bondade fazia com que as pessoas se sentissem imediatamente em casa, juntos. Spencer e Monique compartilhavam um relacionamento lindo, forte e profundamente feliz. Eles gostavam de viajar, rir e construir uma vida juntos. Eles eram pais orgulhosos de 2 lindos filhos e de seu amado Golden Doodle, e criaram um lar cheio de calor, felicidade e conexão. Estamos arrasados além das palavras, e nenhum resultado jamais poderá desfazer essa perda. Nossa família está comprometida em ver essa tragédia ser totalmente e justamente levada à justiça e em honrar Spencer e Monique, protegendo o futuro das crianças que eles amavam tão profundamente. Participe conosco para discutir o caso. Recebemos o comandante aposentado de detetives do Departamento de Polícia de Chicago, Will Savilar. Obrigado por estar aqui no Law and Crime. O que você vê quando assiste ao vídeo divulgado pela polícia de Columbus? Bem, mostra algo, sabe? Mostra alguém andando em um beco, aparentemente entre as 2 e as 5 horas. Porque acho que eles reduziram a linha do tempo para entre 2 e 5 da manhã, quando acreditam que o crime aconteceu. Então mostra algo, e isso me faz agir como investigador. É começar a verificar as torres de celular naquela área, procurando por quaisquer números que estejam ativos nesse período de tempo. Agora, você vai encontrar muitas pessoas que moram lá, os números delas vão aparecer nas torres de celular. Você verá esses números se repetirem nas torres. Talvez dê sorte e encontre um número incomum ou que aparece raramente ali. Eu começaria verificando as torres de celular próximas à casa deles, na direção em que ele se move. Se você observar esse vídeo, eu diria que não é o jeito de andar mais único que já vi, mas ele está olhando para baixo. Tem alguma coisa, só do ponto de vista da linguagem corporal, que você pode tirar disso como investigador? Bem, não parece que haja, sabe, nenhum senso de urgência no passo dele. Parece que ele está meio que andando sem rumo pelo beco, sem pressa para ir ou voltar de lugar nenhum. Porque você vê isso e pensa, esse vídeo saiu ontem à noite. Ficamos tipo, olha, aqui está algo. Já faz uma semana que esse casal foi encontrado morto em casa. Você está? O que você acha do fato de que, até agora, esse parece ser o único vídeo que a polícia divulgou? Bem, na verdade, isso não me surpreende. Me surpreende um pouco que esse seja o único vídeo que eles divulgaram, mas isso não significa que seja... Desculpe. É o único vídeo que eles divulgaram. Não significa que seja o único vídeo que eles têm. Tudo bem, quero dizer, pode ser, e seria realmente estranho se fosse, veja, nos dias de hoje, com todas essas câmeras de segurança. E eu acho que tem uma câmera da polícia na esquina onde eles moram, que é isso, que é tudo o que eles conseguiram encontrar. Entre meia-noite e 9 horas da manhã, isso é tudo o que você consegue encontrar. Uma pessoa andando por um beco no meio da noite. Eu tenho que acreditar que há mais. Eu também acredito. Só porque olhando para as casas deles, parece que algumas construções novas foram feitas ali. Daquelas, sabe, tipo uns duplex bonitos que você vê nas cidades hoje em dia. E tipo, essa aqui era uma câmera Nest, que é meio que uma dessas novas, tipo a campainha Ring. Daquelas empresas onde, tipo,
você pensaria, naquela parte da cidade onde tem muitas dessas casas novas, é comum ter esse tipo de câmera, essas câmeras modernas na região. Segundo a polícia, não houve arrombamento, porque assim, uma coisa à qual eu voltei algumas vezes é como, aparentemente, o corpo de Spencer Tapp foi encontrado em um quarto. Não foi informado publicamente quando encontraram o corpo de Monique na casa. Ele teria recebido mais tiros que ela. E isso acontece no meio da noite, sem sinais de arrombamento, mas você tem pelo menos um corpo no quarto. Tipo, como você entende isso? Esses detalhes que eles juntaram? A falta de arrombamento é relevante, pois as pessoas trancam as portas à noite. Tem outra coisa, tem um cachorro da família. Sim, O cachorro percebe e acorda as crianças. Por que as crianças não se machucam? Acontece tão rápido que eles fazem o que querem e saem pela porta antes que as crianças acordem? Eles estão usando arma com o silenciador. Pode ser que o silenciador deixe a arma mais silenciosa. Mas não. Entrada forçada, eu tenho um código de entrada na porta da minha casa para a faxina. Meus filhos, minha família e outras pessoas têm só isso. Então, se eles têm um código de entrada para a porta e alguém tem esse código, quem sabe? Quer dizer, não é só isso mesmo. As chances de ser assassinado na sua própria casa por um completo estranho no meio da noite, sem arrombamento e sem sinal de qualquer tipo de luta, são realmente muito pequenas, então tem que ter mais coisa aí. eu sei. Só de ver vídeos das notícias locais, onde aparece à frente da casa, parece que há uma campainha Ring na porta. Você pensaria que isso indica um sistema de segurança na casa, ou talvez, tipo, ao abrir a porta dos fundos. Mesmo isso, poderia disparar alguma coisa? A gente não sabe se esse é o caso. E, tipo, muita gente esquece de ativar o alarme à noite. Se ele entra pelos fundos, pode ser que esqueceram de trancar a porta naquela noite, ou talvez nem tranquem, já que a garagem fica atrás. Não sei. Segundo relatos, recuperaram algumas cápsulas de 9 milímetros. O que você pode obter dessa evidência na cena? Bem, você vai obter uma impressão digital dessa evidência, basicamente, e não estou falando de uma impressão digital no sentido literal da palavra. Mas toda vez que o percussor atinge o espoleta, você vai obter uma marca distinta. Toda vez que o ejetor atinge o estojo, ele ejeta o estojo para fora, é como se fosse uma impressão digital. Vai ser daquela arma, vai ser exclusivo daquela arma, ok? Então você vai perceber isso agora. Se você colocar isso no banco de dados e essa arma tiver sido usada em outro lugar, como em outro tiroteio, e houver um estojo registrado, será possível ligar a arma. Ou ligar esses estojos a cenas de crime diferentes. Agora, para que isso tenha algum valor como evidência, você precisa ter a arma. Com a arma, é possível comparar e identificar se foi usada no crime. Sobre o relatório que saiu, dizendo que Spencer Tapp foi baleado mais vezes do que a esposa, que ele levou vários tiros e que ela tinha pelo menos um ferimento de bala no peito. Quão comum isso é em tiroteios? Isso realmente significa alguma coisa? Poderia ter sido alguém dizendo, vou mirar nessa pessoa e a esposa dele também está aqui? Ou isso pode ser só uma circunstância do que ocorreu. Como saber se realmente tem significado? Quero dizer, pode ter sido simplesmente a forma como aconteceu. E você pode analisar mais para determinar isso. Onde está o corpo? É o corpo. Como parece? Talvez veja algo. Avança até a pessoa na porta do quarto. Se é ali que acontece... É isso? Ele é baleado e cai da cama? Você tem que olhar para a cena. É a cena que vai contar a história. A pessoa está avançando. Ele precisa atirar várias vezes porque essa pessoa está avançando. E a pobre esposa está apenas dormindo. Talvez quando isso acontecer... Sim, e eu volto a falar do cachorro porque é só isso. É um Golden Doodle. Eu não sei muito sobre cachorros, mas parece que isso faz parte, tipo, latir e fazer barulho. Você tem duas crianças, uma de 4 e outra de 1 ano. Não sei quanto dá para conseguir de informação de uma criança de 1 ano. Eu sei que o cunhado de Spencer Tapp disse à News Nation que ele não acredita. Se as crianças parecem não saber o que ocorreu, talvez não tenham visto nada. Mas como lidar com uma criança de 4 anos e tentar ver se elas conseguem te dar alguma informação sobre algo que possa ter acontecido à noite? Então, o que fazemos é chamado de entrevista sensível à vítima. Uma entrevista sensível à vítima
Essa criança de 4 anos é levada para uma instituição especializada em conversar com crianças que passaram por traumas. A polícia e nós não podemos fazer isso, pois faltam ferramentas. Então usamos essa entrevista sensível à vítima e eles explicam as coisas para as crianças e conversam com elas de uma forma que elas entendem, tentando extrair as informações. E não é uma coisa fácil, não é algo agradável. E essas crianças podem possivelmente não ter visto nada. Até o momento em que eles entraram para talvez tomar café da manhã ou algo assim, eles não conseguiram encontrar a mãe e o pai. Sim, é realmente uma parte terrível, terrível dessa história. O Columbus Dispatch afirmou que havia uma câmera da polícia no bairro, mas não se sabe se estava funcionando. Mas quero dizer, nós sabemos o que uma câmera de campainha Ring pode mostrar, o que uma câmera Nest pode mostrar, como, neste caso, o que algumas dessas câmeras da polícia podem mostrar. E eu sei que em uma cidade como Chicago, existem câmeras da polícia. Tipo, qual é a qualidade do vídeo que você pode conseguir? Se realmente estiver ligada, o que você pode realmente obter de uma câmera dessas? O vídeo é excelente. Agora, existem alguns tipos diferentes de câmeras. Há câmeras que apenas ficam varrendo de um lado para o outro sem ninguém operando, e há câmeras fixas que estão olhando para um local específico. E nós temos missões de podcast, onde alguém fica sentado em uma área onde suspeitam que há muita violência ou onde estamos vendo um padrão de muita violência ou muita atividade. E eles vão escanear manualmente, vão mover a câmera e olhar ao redor, e isso é chamado de missão podcast. Infelizmente, alguns são, e já vi isso em vários assassinatos. Tem uma podcast escaneando, mas quando ocorre o assassinato, ela está virada. Ao voltar, mostra só a vítima no chão ou alguém fugindo. Então, muitas vezes, é pura sorte. Se a câmera vai estar olhando para alguma coisa ou não, se ela estiver escaneando. Hoje faz uma semana desde que os Tepés foram encontrados mortos em 30 de dezembro. Sinto que fico atualizando as redes para ver se houve prisão. Quando chega uma semana, você já passou por isso na carreira. Quero dizer, você investigou e resolveu muitos homicídios com esse caso. Acho que até agora. Tipo, o que o seu instinto te diz neste momento sobre a investigação e o que pode ter acontecido. Quando você recebe essas poucas informações agora de novo, a gente não sabe tudo o que a polícia tem. Mas quando você recebe essas poucas informações, isso me diz uma de duas coisas. No nosso caso, era tipo, a gente não sabe de nada e realmente precisa de ajuda. Ou a gente sabe de alguma coisa, mas não quer que todo mundo saiba o que a gente sabe. No caso de, sabe, a gente não quer dar nenhuma pista. E se for alguém próximo? A gente quer que tudo aconteça normalmente e possivelmente dar corda suficiente para alguém se enforcar sozinho. Ou não sabem nada ou sabem mais e não divulgam. Com que frequência, na sua carreira, você teve casos em que, faltando uma semana, ainda não fazia ideia do rumo da investigação? Quero dizer, quão comum isso é? Porque acho que muitos de nós acreditamos que a polícia sempre tem algo em andamento, indo para algum lugar, especialmente depois de uma semana. Mas qual é a realidade para a maioria dos departamentos de polícia? Estou falando de modo geral, nem é sobre esse caso específico. Sabe aqueles momentos em que já passou uma semana e você realmente começa a sentir a pressão de não saber para onde ir com a investigação? Acontece com mais frequência do que você gostaria, sabe? Acontece mais vezes do que se espera. Tem alguns casos em que quando você chega no escritório vindo da cena já está frio, você esgota tudo o que pode fazer. Você consegue evidências. Sem querer ser gráfico, muitos casos envolvem descarte, onde o corpo não está e o assassinato não ocorre no local encontrado. Muitos esfriam e é preciso lidar com isso. Você só espera por uma dica, espera por algo da perícia, espera por alguma coisa e pelo laudo que possa te ajudar. Mas em um caso onde um assassinato acontece na casa de alguém, depois de uma semana, eu tenho que acreditar que tem algo mais acontecendo do que apenas um simples "quem foi o autor?". Quanto tempo isso costuma levar? Eles devem ter procurado impressões digitais e outras evidências na casa, o que pode ajudar a descobrir quem mais esteve lá naquela noite. Quanto tempo costuma levar para receber esse resultado? As impressões digitais são bem rápidas, elas voltam bem rápido. Se você consegue uma boa impressão latente, leva para um analista. Ele analisa, coloca no sistema e vê se aparece no APHIS. Isso é bem rápido. DNA leva mais tempo, fibras vão levar mais tempo, impressões digitais são rápidas, DNA leva muito tempo. E até agora, a gente não ouviu nada sobre se algo foi levado da casa ou se as coisas ficaram meio bagunçadas dentro da casa, como se alguém tivesse destruído o lugar. Pelo que eu saiba, nada disso foi
mencionado até agora, como normalmente você descobre do ponto de vista forense, se isso foi um ataque direcionado contra pessoas como os tipes. O que você precisa descobrir é o que está acontecendo nos bastidores. Você precisa encontrar a história por trás. Você conversa com pessoas que os conhecem, precisa falar com pessoas que estão familiarizadas com o que está acontecendo na vida deles. Nós não sabemos o que está acontecendo na casa do vizinho, certo? Pode ser que tudo pareça ótimo, mas nós não sabemos. E a única maneira de descobrir isso é entrevistando todo mundo que o conhece. E, infelizmente, você precisa começar a olhar as finanças e coisas desse tipo, relacionamentos anteriores, tudo isso tem que ser considerado. Normalmente, quero dizer, você sabe, neste ponto você está, sabe, uma semana depois de quando isso aconteceu. Quero dizer, quantas pessoas, sabe? Neste caso, eu também acho. Como ele era dentista, sabe? Você não sabe se havia algum tipo de disputa relacionada ao consultório odontológico. Você não sabe. Você conhece o histórico dela. Sabemos que ela tinha um diploma, acho que em educação infantil, mas não sabemos muito sobre, sabe? A vida profissional dela. Eu acho como você identifica todas as pessoas com quem precisa conversar durante esse período de tempo e consegue realmente filtrar. Beleza. Esse tipo de informação dessa pessoa importa. E esse aqui é só alguém que quer ajudar. E é isso. Sabe, além das entrevistas básicas, onde você entrevista familiares, colegas de trabalho, vizinhos, você faz todo esse tipo de coisa. É preciso verificar as redes sociais e registros telefônicos para saber com quem conversam. Antes disso, essa pessoa já era hóspede na casa? Essa pessoa já está na casa? Quando isso acontece? Isso pode explicar por que você não recebe um grande alerta do cachorro, ou por que você não percebe nada. Não há sinal de arrombamento. Então, além de fazer as entrevistas, que você precisa fazer, também tem que investigar um pouco mais a fundo. Você tem que olhar, como eu disse, as finanças, tem que analisar as redes sociais deles, tem que olhar os telefones deles. Não porque você os investiga, mas sim para entender por que isso ocorreu com eles. E você pensa nessas crianças pequenas, no que elas podem ou não ter visto, mas no que elas vão ter que conviver daqui para frente. E então, essa família. Você só espera que eles consigam justiça e que a polícia esteja fazendo algo e que, eventualmente, haverá justiça. Neste caso, o comandante aposentado de detetives Will Sviller, do Departamento de Polícia de Chicago. É sempre um prazer tê-lo aqui no Law and Crime. Muito obrigado por dedicar seu tempo para estar conosco hoje. O prazer é meu, Chris. Isso é tudo para o programa On the Case, apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e no Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima.